As mentiras de Jorge Santos. Se você acha que você mente no seu currículo quando você coloca espanhol avançado e você não sabe nem o básico, se liga nesse leque aqui. A tendência do momento é brasileira. Pra quem não sabe nada dessa fofoca, esse homem aqui se apresenta como Jorge Santos, filho de brasileiro, e se aproveitou do sistema eleitoral dos Estados Unidos, que não verifica nada dos candidatos, pra concorrer a deputado. Ele fez história por ser o primeiro homem assumidamente gay eleito pelo Partido Republicano, que é um partido conservador, e durante a campanha dele em 2022 ele falou muitas coisas, quase nenhuma delas verdade. Mentira número 1. Ele falou que é graduado na Baruch College, que é um dos top colleges de Nova York, mas agora ele finalmente admitiu que não tem nenhuma graduação. Ele disse que trabalhou em 2 bancos, que são bem grandes. Depois ele disse para o New York Times que não era bem assim. Na real, ele trabalhou em empresas que lidavam com esses bancos. Ele disse que escolhiam mal as palavras. Eu em entrevista de emprego. Essa foto é só para ilustrar. Eu não tô induzindo nada. O New York Times descobriu que ele tem registros criminais no Brasil, mas ele confessou para a polícia que ele roubou um talão de cheques de um senhor que a mãe dele cuidava e falsificou a assinatura. Mas as palavras dele pro New York Times são: eu não sou criminoso nem aqui, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Ele disse que a mãe dele morreu na tragédia do 11 de setembro. Depois ele disse que a mãe dele não morreu no 11 de setembro, que ela presenciou o 11 de setembro, mas que ela sobreviveu e que teria morrido de câncer anos depois. Mas descobriram que a mãe dele não estava nem nos Estados Unidos dia 11 de setembro de 2001. O Jorge foi eleito com uma agenda super conservadora nos costumes e liberal na economia. Uma agenda super homofóbica, contra o aborto. Que aí essa foto foi achada. Esse é Jorge, que na verdade não é Jorge, é Anthony o nome dele. E aqui ele tá montado porque ele fazia drag em Niterói. O nome de drag dele é Kitara Havashi. E eu, não sei se vocês sabem, mas eu fazia drag, eu gostei bastante desse nome. Essa drag aqui fez até esse post porque ela era amiga do Jorge, que na verdade é Anthony. Ela disse que essa foto que tá circulando aí realmente é o Anthony Jorge montado na Parada do Orgulho de 2008 em Icaraí, um bairro de Niterói. Disse que ele sempre foi muito mentiroso e que teve um tempo que ele chegou a assumir, ele apareceu do nada com muito dinheiro. Eu vou ficar devendo esse suporte ao Local Queen. Estão pedindo pra ele renunciar, porque toda a campanha dele foi em cima de muitas mentiras, mas ele disse que só vai renunciar se os 140 mil eleitores dele pedirem pra ele renunciar. Agora é só a gente esperar que o Ryan Murphy vai pôr essa história nas telinhas. Into his personal account, using the money for parking, rent, shopping, adult entertainment and Botox. Santos is already facing more than 20 criminal charges and he's now likely to face further moves. Momentos que bolsonaristas pagaram com a língua. O telefone do Naro. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. 2, quando cantou Vitória muito cedo. Acabou a palhaçada, agora a gente só sai daqui de dentro com o exército. E intervenção militar é o que a gente pede, pronto. Não tem recuar, a gente não vai sair daqui. Covarde, bando de covarde. Era pra estar do nosso lado. 3, o empurrão fantasma. Me empurraram no chão. 4, o pendrive do Dudu. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. 5, quando recuaram. O povo não vai recuar não, porra! Buba! Corre! Corre! Eu pergunto de forma específica, né, porque a gente está tendo ali, desde que o governo Lula assumiu, o senhor vinha pressionando a Petrobras para mudar a política de preço, ela mudou a política de preço, o petróleo está caindo. O senhor acha que realmente tem condições de cair ainda este ano? O senhor conversou com o presidente Lula sobre uma queda não só de gasolina, mas diesel principalmente? Diesel pode cair também, além de gasolina? Principalmente o diesel, Valdo. Há sim espaço para mais uma redução de preço
mantido o preço do Brent de hoje. Eu já falei com o ministro Rui, a compreensão do Ministério, nós estamos acompanhando diuturnamente a curva do Brent também com o preço do dólar, porque nós temos que fazer o comparativo entre os dois para considerar o preço dos combustíveis, é claro, porque, como eu disse, o grande objetivo e o primeiro deles é a garantia de suprimento no Brasil, então esse equilíbrio constante de essa busca incansável do monitoramento é fundamental para o nosso planejamento, mas eu vejo espaço e vejo que ele é fundamental para o Brasil. Nós temos uma meta inflacionária, um objetivo de meta inflacionária em torno de 4,75%. Os combustíveis são parte integrantes muito relevante nessa meta e se nós tivermos a redução, que é possível fazer sem nenhum prejuízo à Petrobras, sem nenhum prejuízo ao preço que ela se propôs a exercer, eu estou dizendo que ela está acima do preço que nós chamamos de preço de competitividade interna, e se ela reduzir esses preços, em especial do diesel, ela contribui com a meta inflacionária para que nós possamos chegar ao final do ano comemorando uma meta atingida menor do que aquela que nós prevíamos e, com isso, termos a sinalização do Banco Central por tão esperada queda de juros. E o Ministério dos Direitos Humanos criou um programa para a instalação de pontos de apoio a pessoas em situação de rua nas cidades com mais de 500 mil habitantes. A iniciativa é uma resposta do governo à determinação do Supremo Tribunal Federal para a criação de um plano nacional de atendimento a essas pessoas. Os postos terão serviços de guarda de bens e de cuidados básicos com a saúde e a higiene pessoal. O Ministério não anunciou outros detalhes. Por que o Haddad conseguiu convencer o presidente Lula? Porque ele não quis fazer o embate político, o discurso político, ele não quis enfrentar o PT e ele foi na questão técnica. Então ele chegou para o Lula na segunda-feira e, olha, apontou os cálculos da Fazenda. O corte de subvenções que está sendo votado no Congresso pode gerar 35 bilhões por ano. Né? Se o projeto dos juros de capital próprio, JCP, for anexado ao projeto das subvenções e passar, né, isso são mais 10 bilhões. Taxação de offshore e fundos especiais, mais ou menos 20 bilhões, não dá para bater o martelo. E as apostas, a taxação das apostas esportivas, né, tem uma estimativa super elástica, porque eles não... Enfim, mas o próprio setor imagina que seja de 6 a 12 bilhões. Isso tudo somando é um grande bolo de arrecadação. Então, o Haddad disse, presidente, nós temos chance de aumentar a arrecadação e conquistar o déficit zero. E o Lula disse, ok, vai lá e tenta, vai lá e briga, a bola está com você. Mas aí é que está a história. O Haddad está lutando, precisa muitíssimo do Congresso, Câmara e Senado, mas tem prazo, porque se ele não conseguir a arrecadação e gastos, o equilíbrio de arrecadação e gastos, pode haver uma mudança do discurso do governo, a decisão do governo pode voltar atrás em dezembro até o final do ano ou em março do ano que vem. E aí eu conversei com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco diz que essas pautas do Haddad vão passar sim. E já na terça-feira está prevista aí já a votação, por exemplo, das apostas. Né? No Senado, na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e já direto no Senado. Mas aí tem um outro detalhe, isso é arrecadação e gastos. Gastos é uma coisa que a equipe política do governo e o Lula tem horror de falar, mas tem que falar. E aí a bola sai do Haddad e vai para Simone Tebet. Um cuida da arrecadação, o outro agora vai ter que se digladiar com o PT e com Lula por causa dos gastos.